Olá, bom dia. Olha só, segunda-feira é um dia meio agitado para mim, vocês sabem muito bem disso. Então, eu vou gravar um áudio aqui mais ou menos rápido e também já preparar vocês, porque hoje tem relatório internacional, né? Não pode esquecer. E provavelmente lá para quarta, quinta-feira, eu solte aí mais um Tá em Choque. Mas dessa vez não vai ser lendo nenhum texto, nem nada. É um conteúdo que eu peguei aqui, fiz uma pesquisa e vou passar para vocês, tá? Eu não sei se eu coloco o da IDL primeiro. É um tema interessante, porque nós estamos aqui, né, nesses conflitos aí sionistas, então eu acho que faz sentido até eu colocar o da IDL. Vamos ver se eu tenho tempo de gravar tudo, né? Porque esse é um conteúdo mais extenso, em que vocês vão conhecer melhor, então, o caso do Leo Frank e toda essa polêmica em volta é, dessa desse crime, né? Que teve um crime envolvido aí no caso, como a IDL surgiu. Aí eu vou trazer alguns detalhes interessantes. Então vamos torcer para eu conseguir gravar essa parte aí. Hoje também, daqui a pouquinho, tem um texto do Evandro Pontes, tá? Texto inédito, vou publicar lá no Shockwave Stream, já já. Depois das 10 já estará disponível para vocês. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o último vídeo que eu postei, sobre capitalismo e catolicismo, né? E nesse texto, quer dizer, no vídeo, né, acabou gerando muita polêmica, liberalismo e catolicismo, na verdade, mas ele fala bastante do capitalismo, né, também. É, e como esse texto gerou polêmica aí, né, no chat, a galera tava lá discutindo, eu li alguns comentários, e olha, sinceramente, vocês sabem que na questão de estudos econômicos, né, sobre economia, eu não sei praticamente nada, eu sei o básico do básico, tudo que eu aprendi com o Evandro Pontes mesmo, porque até então eu nem colocava um dedinho nessa piscina aí, né, sobre economia. E como a gente acaba caindo, né, quando a gente fala de liberalismo, de ancapismo, dessa turma aí libertária, etc e tal, vai muito pro lado econômico, e assim, até eles tentam justificar a parte moral economicamente, né, a régua moral deles vai de acordo com essa economia toda que eles adoram falar. E quando você entra nesse assunto e mostra um texto, uma visão contrária de outro lado, que eles não exploram, aí que tá, de um lado que para eles é praticamente desconhecido, a coisa sai do trilho. O bicho fica puto, fica louco, não, porque vocês não estão entendendo nada, porque o texto está todo errado, etc e tal. Olha, como eu falei, aqueles textos, eles estão sim um pouco desatualizados, porque são textos mais antigos, de 2008, etc e tal. A tradução é nova, mas os textos são um pouco mais antigos. Então, ali, algumas visões, né, sobre a raiz do problema, etc e tal, ela ainda fica meio só tateando e tal, não é tão upfront, assim, tão descarada do jeito que eu apresento esses problemas agora. E lógico, para quem já pegou a parte escancarada, quando volta um passo e vai ouvir, vai ler, né, um texto em que ainda está colocando as peças no lugar e tratando com mais cuidado, fica esquisito. Você ouve e fala, você lê, né, fala, tá bom, mas eu quero mais escancarado, eu já sei. Eu entendo esse tipo de ansiedade também, né, e não quero perder tempo. Só que é importante principalmente para essa galera aí, que ainda tá nessa coisa meio ANCAP, meio, não, mas capitalismo é bom, etc e tal, para ler o que é realmente o lado oposto disso. Porque se você entrar, como a gente viu naquele texto mesmo, na briga entre progressismo, socialismo, né, socialismo e capitalismo, liberalismo, etc e tal, cara, é farinha do mesmo saco, uma farinha integral, outra farinha branca, mas tá meio todo mundo ali vindo do mesmo trigo, entendeu? Então o trigo é o mesmo, do jeito que você processa ele, que vai dar um pouco de diferença, mas você vai continuar comendo trigo, você tá consumindo glúten do mesmo jeito. Os dois contêm glúten, se é que você me entende, sacou? Mas são trigos diferentes, mas os dois contêm glúten e vêm do mesmo trigo. Então, ok. Bom, quem pegou, pegou. Aí fica, putz, fica uma briga meio que sem sentido, porque larga esses grupos pra lá, né? Eles que se matem. Essa é a questão, eles que se matem. Qual é realmente o ponto contrário? Qual é realmente o lado oposto dessa treta toda? Não tem isso de progressista contra
conservador e liberal contra comunista. Não, 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 não. Eles estão brigando ali, mas a mãe é a mesma, são irmãos brigando. Em briga de irmão, eu quero que os dois se cacetem até o fim, assim, não tô nem aí. E quem que tá fora dessa briga? Quem que realmente tem algo a apresentar contrário a isso? E que esse algo foi modificado, foi deturpado justamente por essa turma para servir a um propósito completamente diabólico, que você pensa assim, quem será que eu preciso estudar para sair dessa bolha maldita do liberalismo? Os doutores da igreja, santos. O que a igreja católica, baseada, lógico, em tudo que Cristo ensinou e deixou pra gente, o que eles estão falando? Por que ninguém estuda isso? E essa era uma dúvida até o Michel, um tempo atrás, né? Até hoje, ainda acho que não sei se o Michel está se debruçando nisso ainda, mas esse lado econômico, né? Antigo regime também, ele sempre ficava muito em cima, mas e antes, né? Se a gente voltar mais para trás, né? Ali no renascentismo, se a gente for mais para trás, ali na Idade Média, o que estava acontecendo ali na Idade Média? Por que as coisas começaram a mudar, etc e tal? E tem uma pessoa que estuda isso que eu acho muito interessante. Eu vi a palestra dele uma vez, ouvi, né, participações, podcasts, etc. e tal. Eu nunca tive a chance de convidar ele para conversar na rádio sobre isso. Espero que um dia eu até tenha aí um tempinho para voltar às entrevistas e falar com ele. Que é o Murilo Rezende, né? Inclusive, esse livro aqui, ele tem um prefácio do Murilo Rezende, recente agora, de junho de 2023. E o prefácio já é muito interessante. Para quem já ouve o material dele, já conhece, vai falar, sim, verdade, esse cara aí, ele tá no caminho certo. É bom, as coisas que ele escreve são realmente boas. A palestra que ele deu também foi muito boa, né? Ele fez até uma entrevista com o E. Michael Jones lá sobre usura. Então, assim, ele tá investido nesse assunto, é o campo dele, então ninguém melhor que ele para falar sobre isso também, certo? Porque eu apenas reproduzo textos e conclusões, estudos de outras pessoas. Eu faço uma pesquisa ampla sobre isso e apresento para vocês. Não é gerado aqui da minha cabecinha, porque eu não tenho domínio sobre esse assunto. Então, meu papel é trazer temas interessantes para serem discutidos. E conforme o material for aparecendo, eu vou apresentando mais e mais e mais, a gente vai se aprofundando e a coisa desenrola desse jeito, certo? Então tem que rolar uma pesquisa e um pouco de bom senso, pelo menos, para não ficar jogando qualquer porcaria no ar. Por isso que aquele texto da Dominus Est, que fez a tradução, né, do Cici Nonô, é tão importante, porque começa essa discussão. E pelos comentários, pelo chat, cara, a discussão começou. E é isso que importa, é isso que importa. Tirar esse pessoal dessa bolha liberal, essa bolha progressista, essa bolha comunismo versus direita esquerda, etc e tal, porque é tudo farinha no mesmo saco. Então a gente precisa ver quem que esses caras realmente estavam combatendo. Quem que esses caras estavam querendo destruir, na verdade, né? Quem que esses caras queriam substituir, enganar vocês com alguma coisa que parece muito boa, mas que vai levar todo mundo pro inferno. Porque a usura leva pro inferno. Desculpa, você tá aí cobrando juros da galera, isso aí vai te levar pro inferno. E essa foi uma das coisas que eu coloquei, inclusive, para fazer o Shockwave Stream lá, né? Eu selecionei para não ter juros pro assinante. Você pode fazer essa seleção no Hotmart. Então eu olhei lá, cartão, tá, quem for fazer o plano anual, vai ter juros? Não, não vai. Eu pago essa merda. eu pago essa merda. Pode deixar, porque eu não quero passar isso pra pessoa que tá querendo ajudar a rádio. Isso não é justo. Não é justo. Então, eu tiro essa porcaria, espero que esteja funcionando corretamente, tá? Porque eu selecionei lá pra não ter juros. Então, mas nem de brincadeira eu mexo com juros. Nem jogando jogo da mesada, banco imobiliário, essas coisas, meu, eu não boto juros. No fim do jogo, quem pegou dinheiro emprestado do banco devolve o valor que pegou e só. Né? Não tem juros 10% lá na hora de fechar a rodada. E eu tô falando sério, aqui em casa a gente brinca assim. Não tem juros nem no jogo da mesada. Então, eu levo o negócio a sério. Espero que esteja funcionando para vocês na hora que vocês paguem as parcelas aí, que não esteja vindo com juros, tá? Se tiver, me avisa, que aí eu vou lá no Hotmart e brigo com eles. Então, assim, é um assunto sério e que ninguém dá bola, porque são nesses pequenos detalhes que o demoninho fica ali, ó. Trouxa, peguei mais um. Ai, não vai nem sentir, só vai perceber a hora que tá lá embaixo pegando fogo. Entendeu?
são nos detalhes. Porque a coisa escancarada, né, degeneração, todas essas coisas mais explícitas, é fácil você reconhecer e falar, pô, ele vai pro inferno. Se ele continuar nessa vida, se ele não se converter, ele vai pro inferno. Então são coisas assim, amplas, bem visíveis, bem na cara. É fácil, né? Identificar. E os detalhes? No seu dia a dia, e esses detalhes? No seu trabalho, você age corretamente? Né? Você paga seus funcionários corretamente? Você que tem aí um negócio, você está cobrando juros da galera? Pô, a tia foi lá comprar uma blusinha R$ 50, não pagou, etc, atrasou uma parcela. Você tá enfiando juros até a morte aí nessa tia? Ah, mas aí tem a maquininha, tem isso, tem aquilo. Cara, tem que ter um equilíbrio, né? Porque a gente já tá preso nesse sistema financeiro. Eu sei disso. Nós já estamos presos nele há muito tempo. Então fica difícil imaginar algo fora dele. Como funcionaria algo fora desse regime financeiro aí. Né? Dessa ditadura financeira. Acho que vocês gostam da ditadura, né? Como que fica? Então a gente tem que pelo menos tentar dar um jeito ali de sobreviver nesse turbilhão desgraçado, mas sem aderir completamente a ele. É isso que eu quero dizer. É possível. Dá. Nem sempre, mas a gente tem que tentar, né? Pelo menos tentar. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó, porque daqui a pouquinho eu já tenho que sair. Então, vou colocar meu celular aqui. Não sei se vai pegar a minha voz corretamente, ó, se tá aqui na mesa, do lado do café, se derrubar, a culpa não é minha. Então vamos lá, ó. Isso aqui é importante, é o prefácio do livro que eu acabei de postar a foto aí, né? Santo Antonino de Florença e Economia Medieval. É um tema que me chama muita atenção. Vamos lá, eu vou aproveitar para dar uma estudadinha nisso agora, porque depois meu foco vai ser outro. Então, eu estou aproveitando, digamos assim, esses últimos dias que eu tenho livre para estudar isso, porque depois aí, meus filhos, putz, aí eu tô lascada, tá? Eu vou ter que estudar, que não é desgraçado. Então, por enquanto, ainda tenho esse tempo livre, né? Vamos lá. Antes, eu vou já começar de um pedaço aqui para ser mais rápido, ó. Antes que o amor ao dinheiro tomasse o mundo sob a égide da usura e dos banqueiros, ele, no caso aqui Santo Antonino, né, ao lado de um dos maiores banqueiros do seu tempo, Cosimo, fica aí minha pronúncia errada, tentou indicar a forma pela qual a crescente prosperidade poderia ser fiel às suas raízes católicas. Deu testemunho da verdade, embora os tempos cada vez mais apocalípticos não o tenham ouvido, e muito menos seguido sua bela visão de uma economia católica. E não se pode entender essa visão sem a compreensão das raízes do pecado mortal da usura, sua liberalização no horizonte da Renascença e a expansão concomitante do sistema financeiro internacional como antagonista da cristandade. Uma breve visão dessa abominação da desolação será o objetivo aqui do prefácio. Bom, primeiro é preciso definir o que é usura. Então vamos lá. Trata-se do lucro, juros, no contrato de mútuo, nos empréstimos de bens que podemos chamar de consumíveis em contraposição aos duráveis. É o empréstimo de comida e bebida, mas também de dinheiro. Nesses contratos, o bem é transferido para o devedor e, como o objetivo é o consumo, a única garantia existente é a pessoal. Todo o risco pelo retorno do bem é também transferido. O contraste inicial se dá com os contratos de aluguel de bens duráveis, como casas, carros e cavalos. A propriedade não é transferida, o risco está nas mãos do proprietário e o bem pode ser devolvido. O aluguel inclui a depreciação e um seguro em caso de perda total. No aluguel de bem durável, segundo São Tomás, não se paga duas vezes pela mesma coisa como na usura. Aristóteles já usara de um exemplo concreto numa época em que as cunhagens, né, de ouro eram a moeda corrente. Deixe um punhado de moedas de ouro no quarto e espere a passagem do tempo. Elas aumentarão? Não, e na verdade podem passar por desgaste, serem roubadas. O que o usuário faz de diferente? Ele empresta as moedas de ouro de tal modo que o risco pelo desgaste e o roubo é transferido ao devedor, que caso não retorne o principal do empréstimo, pode ser preso e até escravizado. O que nesse contrato justifica um lucro? Absolutamente nada. Pois bem, em que tipo de contrato de empréstimo de dinheiro poderia se justificar o lucro? Podemos primeiramente pensar no contrato de parceria comercial, cujo exemplo clássico eram as expedições comerciais marítimas ou terrestres. Tradicionalmente, essas expedições recebiam 2/3 de seu capital monetário de um investidor que ficava na cidade de origem e não empreendia, enquanto o chefe da expedição investia 1/3 do capital monetário. Caso a expedição tivesse sucesso, eles dividiam o lucro e caso fracassasse, né, o prejuízo era de 2/3 para o investidor e 1/3 para o empreendedor.
É bem possível que a origem dos juros comerciais, renda fixa, tenha se dado nesse tipo de contrato, quando o investidor conhecia pouco a atividade investida e era normal que cobrasse uma taxa fixa sobre o investimento, que poderia ser cancelada caso, por exemplo, o capitão comprovasse ter sido roubado por piratas. Uma outra possibilidade seria o penhor de uma casa ou automóvel. O uso do bem permaneceria com o devedor. Mas, ao contrário, seria efetivamente uma venda do bem com possibilidade, possibilidade de retomada de posse na quitação do empréstimo. Desde que proporcionais, os juros pagos nesse empréstimo corresponderiam ao aluguel do bem. Em caso de não pagamento do empréstimo, o credor só poderia se apossar do que já era seu, sem qualquer outra garantia. A discussão desse simples contrato começa a nos desvelar por que grandes santos do período de nascimento do capitalismo financeiro, como Santo Antonino de Florença, Santo Antônio de Pádua e São Bernardino de Siena, dedicaram suas vidas ao estudo da economia e das novas formas contratuais, assim como a luta contra a usura crescente. Havia um caminho pelo qual a atividade econômica crescente poderia ser virtuosa e abrir à humanidade uma era de contemplação, lazer e progresso intelectual genuíno. E havia outro caminho pelo qual essa mesma atividade poderia gerar um crescimento econômico canceroso com destruição dos laços sociais e uma nova forma de expropriação geral de escravização sutil. Como eu falei para você, nos detalhes, é sutil. O conhecimento de uma certa inevitabilidade deste segundo caminho, sem o sucesso dos santos e da intelectualidade católica, já era patrimônio comum da civilização católica, que nascera do declínio do Império Romano. Ali a sociedade fora corroída por uma oligarquia usurária, aperfeiçoadora de todos os métodos de expropriação e escravidão da antiguidade. A usura, antes da institucionalização moderna, que ocultou seus mecanismos no tecido da democracia liberal, sempre foi vista como um instrumento de corrosão social. Na antiguidade, assim como hoje, o fator de produção mais escasso era o trabalho e não a terra. Em sociedades coesas e fundamentadas em famílias e clãs, dificilmente existia trabalho assalariado disposto a ser empregado por outras famílias e clãs. Escravos e servos podiam ser obtidos pelas guerras, mas se tratava de algo extremamente custoso. Contudo, havia o fenômeno das crises da natureza e da sociedade. Nesses momentos era comum que várias famílias entrassem em situação de colapso e carestia. Como aproveitar essa situação? Oferecendo um empréstimo que tudo resolvia a curto prazo, a 40% ao ano de taxas de juros, com a garantia jurídica e social de que principal e juros seriam pagos se fizesse chuva ou sol. Bom, o objetivo nunca era o pagamento efetivo do empréstimo, algo sempre duvidoso. A economia real da Europa cresceu em uma taxa composta de 0,2% desde os tempos de Cristo, mas a criação de uma situação de dependência na qual o calote permitiria que as terras da família devedora fossem tomadas como principal e seu trabalho na terra da família credora como juros. Assim se concentrava a propriedade e a estrutura social que era arrasada em prol de algumas poucas famílias. Muitos reis, tiranos e populistas da antiguidade buscaram restaurar o equilíbrio com o único remédio imaginável, um perdão de dívidas e o retorno das propriedades saqueadas das famílias originais. Podemos imaginar o que eram os outros frutos da usura: prostituição, sodomia, crueldade e o desenvolvimento de religiões de mistério que afirmavam a superioridade intrínseca da elite expropriada. Trata-se de um pecado contra a natureza, já que o usurário tenta transformar algo que era naturalmente infértil, o dinheiro, em algo fértil. Busca transformar uma potência, a possibilidade de lucro numa atividade produtiva, num ato, o pagamento líquido e certo de juros. É um pecado intrinsecamente associado à sodomia, que transforma algo naturalmente fértil, a sexualidade humana, em algo infértil. O avanço da usura, ao corroer a estrutura familiar, também promove a sodomia e a sexualidade antinatural como descarga e alívio dos crescentes males sociais e da falta de solidariedade. Os homens buscam os corpos de forma estéril quando não podem mais encontrar alegria no regaço de um lar e de uma comunidade. É difícil não reconhecer que a Renascença tenha triunfado. O mundo se paganizou nesse rescaldo do movimento de humanistas e banqueiros, os mecenas da depravação e do orgulho. A Igreja resistiu com seus grandes santos e novas ordens religiosas, mas de um modo ou de outro cedeu o passo ao progresso, que hoje implica aborto, sodomia, pederastia, pornografia e todo tipo de vícios nas telas hipnotizantes.
O liberalismo, filho orgulhoso da Renascença, promoveu o egoísmo e a competição social sem limites. Quando as crises promovidas pelos banqueiros fizeram as sociedades tremerem, ergueu-se o rebento ainda mais satânico do liberalismo, o movimento socialista. Em seu núcleo está o ódio ao mundo criado pelos liberais, ódio esse que se expande à criação divina e ao próprio Deus. Karl Marx, seu máximo profeta, substitui a usura pela mais-valia. O problema não é a prática antinatural da usura, mas a relação natural de patrão e empregado, servo e senhor. Embora sempre passível de exploração, a existência de líderes e liderados é um fato natural, desejado pelo próprio Deus. Com a teoria da mais-valia e o movimento socialista, surgem as grandes cortinas de fumaça para o avanço do sistema bancário moderno. O problema não eram os banqueiros, mas sim uma mistura genérica de banqueiros, empresários e senhores feudais na figura mítica do capitalista. Ora, o banqueiro nada produz e não precisa ter patrimônio fixo. Cria moeda do nada para endividar os povos e pode conter quase toda a sua riqueza em formas líquidas do sistema financeiro. Há algo nele que se irmana ao fim da propriedade privada e ao absolutismo estatal. Sem qualquer ajuda dos comunistas, tende a produzir um mundo em que a maioria das famílias não tem propriedade e se transforma num exército de empregados endividados e atomizados. Com a ajuda dos heróis do povo, o processo se acelera radicalmente. Hoje vemos com clareza a síntese crescente do liberalismo, de liberalismo e socialismo, o mundo em que o Goldman Sachs e a BlackRock serão os melhores parceiros do monolítico regime chinês. O mundo em Xi Jinping e Larry Fink darão as mãos. Já dão, né? Já dão. Ó. Faz tempo. Para os transhumanistas e cultores da evolução de Teilhard de Chardin, deve ser assim, essa síntese é a evolução final da espécie humana rumo ao ponto ômega e a divinização tecnotrônica, né? A gente falou disso aí também no outro programa. Homens de Estado e de igreja se unem no louvor à paz do pecado e do materialismo tecnológico. Tudo seria tão perfeito se não existissem mais os reacionários que se opõem aos milagres irmãos do aborto em massa e do Estado-providência. Mas há uma voz em nós que corresponde ao verbo proclamado por Santo Antonino de Florença. Um mundo em que reina o amor ao dinheiro, aos prazeres e à vida exterior só pode ser a síntese dialética de todos os erros. E se for, e de forma necessária, o erro é dialético, já que sempre afirma algo de parcial na natureza humana que exige seu complemento oposto. Porém, a verdade é una e estável. Não esqueçamos que nossos grandes santos tratavam os usurários como ladrões e assassinos, e que nossos santos concílios afirmavam que um usurário impenitente não poderia ser enterrado em cemitério cristão e que a esposa de um usurário deveria abandoná-lo depois de uma tentativa de conversão fracassada. Lembremos da ira santa de Nosso Senhor Jesus Cristo contra os vendilhões do templo, banqueiros ou bancários de seu tempo. Honremos a memória de São João Crisóstomo e tantos outros santos, e depois de trilharmos essa ladeira da memória, contemplemos o mundo em que os jovens sonham com a especulação financeira e a riqueza do OnlyFans, em que os pais fazem fila para submeter os filhos a cirurgias castradoras dignas de Sauron e Saruman. Contemplada a abominação da desolação, o leitor estará pronto para se alegrar na vida de Antonino de Florença, como um sinal de esperança de uma outra vida, de um novo céu e uma nova terra, a única e verdadeira esperança de todo cristão. Então, esse prefácio aqui do livro que eu postei pra vocês, pra mim ele é excelente. Faz ali até umas brincadeiras, né, com o Senhor dos Anéis, que a gente já tá um pouco cansado disso, não aguento mais Senhor dos Anéis, hein? E olha que até RPG eu jogava, mas já tá... Vocês conseguem gastar os temas, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar de outra coisa, né? Não tem mais nada. É tudo bem, isso aí é reclamação minha. Mas, excelente. Então, o que eu vejo que é o grande erro, que a maioria, não estou dizendo todos, a gente tem aqui o Murilo Rezende como exemplo, né, de que saiu da bolha e está estudando um negócio sério, pegando pelo lado que realmente é o lado que está sendo destruído, que é da Santa Igreja Católica, dos santos, dos doutores da igreja, que tentavam combater com toda a força a usura. E a gente vê hoje que tem padres, inclusive, que abraçam a usura. É um negócio bizarro, bizarro. E é muito curioso, né? Porque eu interessada nesses assuntos e a homilia desse último domingo foi justamente, pegou essa parte do amor ao dinheiro, às coisas materiais e como a igreja tem padres que estão abraçando a usura, né?
Então você vê que às vezes a gente recebe ali uns sinais, me dê um sinal, me dê um sinal. Aí, lógico, já resgatei esse livro ali da prateleira e falei, é tua vez, vamos lá, vamos estudar. E o que eu percebo é que muito da revolta e dos pontos que a galera expõe, né? Não, tá errado isso, aquele outro, são de apenas um lado, né? Das pessoas que estudaram apenas um lado. Então, pô, eu quero entender economia, lógico que eu tenho que estudar os libertários, lógico que eu tenho que estudar liberalismo, os liberais, lógico que eu tenho que estudar esses capitalistas, né? E lógico também que eu tenho que estudar aqui Karl Marx, mais-valia, e eles ficam estudando a bolha que ataca. Mas o que essa bolha ataca? Quem essa bolha ataca? Quem que esses caras odeiam? Estude esse lado também, poxa. Você tem que saber quem que esses caras estavam tentando destruir. Por que você acha que essa destruição, seja do lado liberal, seja do lado progressista, por que essa destruição acabou servindo você? Por que você está contente com certas coisas? Né? Fica nessa briga do lado moral, com econômico e o que pode e não pode, mas tudo medido na régua deles. Tá errado. Então volte um pouquinho para trás, estude o lado que está tentando defender a sua alma, para entender o cenário completo. Não parta da briga da metade para frente. Não dá certo isso daí. Você tem um caminho longo para trás para tentar entender por que esses santos pegavam no pé da usura, de quem praticava isso, do próprio usurário. Por quê? Porque a preocupação era essa. Né? Ah, mas não tem outros pecados? Por que estavam focando nisso? Tá aí, por quê? Porque isso leva a sodomia, a pederastia, a degeneração, a outros pecados. Começa na usura ali e você vai entrando nesse caos que nós estamos vivendo hoje. Então, para você sair desse caos, que todo mundo chama de woke, né, wokeismo, você não pode cair no colo do capitalista, você não pode cair no colo de nenhum dos dois lados, né? Nem do mais radical, nem do menos radical. Você tem que sair dessa bolha, tem que pular fora disso. E é aqui que eu vejo a importância de tudo. E é aqui que eu vejo o problema de tudo. Quando as pessoas vão lá para tentar refutar, né? Porque o texto não tá bom, porque não é só isso, não tá bem explicado, né? O trabalho social da igreja não é esse, que bagunça. Não, não, não. Quem tá bagunçado essa galera. Eles estão bagunçados, a cabeça deles está bagunçada porque eles não estão vendo o outro lado, não estão estudando o que realmente tem que estudar. Então fica difícil você comentar algo se você pegou a briga da metade para frente. Volta mais. E eu vejo que a revolta é resultado da ignorância. Você está muito revoltado com uma coisa e defende apenas um lado, você não tem argumentos suficientes para sustentar o porquê, né, da sua defesa, cara, é ignorância, tem que voltar a estudar, então, o início da treta. Por que isso começou e como era antes? Vamos ver como era antes. Que não tem essa de, impossível, não é uma utopia. Se existia, foi aplicado. Existia, estava tudo bem. Depois que mudou. Por que mudou? Porque foi justo nisso que eles tentaram transformar e conseguiram, né? Eles saíram vitoriosos aqui, no mundo material. E eles, muitas vezes, saem vitoriosos também na questão de que você se perde, cai nesse mundo, né, de usura, de tudo isso, e perde a alma, né? Aí você faz o que eles mais queriam, que é te levar para o inferno. Então, acho importante discutir esse assunto, né? Muito bom o trabalho do Murilo Rezende, gosto do trabalho dele. Eu vou começar a ler esse livro aqui, eu li só o prefácio, e vamos que vamos. A gente tem realmente que buscar a origem do problema. Aí que tá a raiz. Qual que é a raiz do problema? Por que essa árvore que estava dando bons frutos, ela foi sendo... tentaram cortar, tentaram envenenar. Por que essa árvore sempre é atacada? Por quê? E por que do lado, aquela árvore podre, que não dá nenhum fruto bom, com a raiz negra, parece tão atrativa? O fruto é bonito, vistoso, né? É suculento. Você fala, nossa, que bonito. Mas na hora que você come, já era, né? E aí o veneno entra. Então é isso. Bom, espero que esse livro, quem tem interesse também, tá aí disponível, acho que na Amazon. Eu não sei onde comprei esse, se eu ganhei, se eu comprei. Não lembro mais, viu? É muita coisa. Eu acho que esse aqui eu mesma comprei. Foi. Eu peço o livro, eu acabo comprando o livro também. É uma bagunça isso daqui, mas olha, tudo que me ajuda nos estudos eu agradeço demais, viu?
as doações que vocês fazem, a ajuda que vocês me dão, as indicações. Eu leio tudo, eu presto muita atenção, viu? Então não se preocupem com isso. Vocês estão falando, eu tô ouvindo. Mas esse livro aqui eu comprei meio na pressa, pela urgência de tentar estudar um pouquinho. Aqui, lógico, saber o que Santo Antonino dizia sobre isso na época em que ele estava vivendo isso. Beleza? Então é isso. Agora eu vou voar, pegar minha vassoura, aquelas. Não, eu vou fazer minhas coisas aqui. À noite eu volto com vocês lá no relatório internacional que hoje está pegando fogo. Meu Deus, tem muita treta. Ai, caramba, eu dou risada, mas é tenso, é tenso. E lógico, qualquer coisa é só mandar mensagem, continuem ouvindo a rádio, segundona, começou a semana. É isso, vamos que vamos.